Olá! Hoje a gente vai analisar um debate que virou um caso super interessante sobre o que realmente funciona na hora de argumentar. Pensa só, de um lado, um bilionário, mestre da comunicação, do outro, 30 trabalhadores de áreas completamente diferentes. O resultado? Bem, ele pegou muita gente de surpresa. Então, bora mergulhar nessa história. E para começar, vamos direto ao ponto. O veredito. A vitória, que para muitos foi inesperada, ficou com um grupo de trabalhadores. E não foi uma vitória apertada não, hein? A nota deles foi 8,42 contra 7,10 do Flávio Augusto. É mais de um ponto de diferença. A grande pergunta que fica é, como isso aconteceu? Pois é exatamente essa a questão que a gente vai desvendar aqui. Como que argumentos baseados em fatos, em dados concretos e em experiências de vida reais conseguiram superar uma narrativa de inspiração super bem construída de alguém que é mestre em contar histórias? É quase uma batalha clássica, sabe? Dados contra storytelling. Vamos ver no que deu isso. Vamos então para o primeiro grande pilar que sustentou a vitória dos trabalhadores, o rigor dos fatos. A capacidade que eles tiveram de apresentar provas, de trazer evidências, foi um diferencial enorme desde o comecinho. E aqui a gente consegue ver essa diferença de uma forma bem clara. De um lado, os trabalhadores se basearam em fontes como o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o IBGE. Eles trouxeram números concretos sobre a realidade do Brasil. Já do outro lado, o Flávio Augusto fez afirmações mais amplas, como a de que a meritocracia funciona perfeitamente no país. Só que essa declaração, na checagem de fatos, foi considerada incorreta, justamente por bater de frente com os dados que estavam na mesa. E teve aquela frase central do Flávio Augusto: qualquer pessoa pode empreender. Segundo a análise do debate, essa frase não é exatamente uma mentira, mas foi vista como uma verdade parcial. Por quê? Porque ela ignora as barreiras gigantescas que existem na vida real, como ter acesso a crédito, a uma boa educação, a contatos, coisas que, na prática, fazem com que esse qualquer pessoa seja um grupo bem mais restrito. E isso já nos leva direto para o segundo pilar da vitória, que talvez tenha sido o mais decisivo de todos, a empatia social. Se os dados foram a base do argumento, foi a capacidade de criar uma conexão humana que realmente decidiu o resultado. E foi exatamente aqui que o debate foi ganho. A maior diferença de nota de todos os critérios foi em empatia social. Olha só, uma vantagem de 3,7 pontos para os trabalhadores. Isso não foi só uma vitória nesse quesito. Foi uma demonstração clara de que os argumentos deles se conectaram de um jeito muito mais profundo e real com a vida de muita gente. E teve um momento que acabou resumindo perfeitamente essa desconexão. Foi quando o Flávio Augusto disse a famosa frase "todo mundo tem 24 horas por dia". É claro que a frase em si é um fato, mas a percepção foi que ela simbolizava um distanciamento muito grande das diferentes realidades que os trabalhadores estavam tentando mostrar. Aí veio a resposta que viralizou. Uma das trabalhadoras contrapôs essa ideia das 24 horas iguais contando a rotina dela. Acordar às 4 da manhã para esquentar água numa canequinha, porque ela não tem chuveiro elétrico. Esse momento, essa imagem da canequinha foi mais poderosa do que qualquer estatística. Expôs o abismo que existe entre as experiências de vida e gerou uma conexão imediata. Mas calma, a análise não seria completa sem a gente reconhecer onde o Flávio Augusto foi melhor. E teve um critério em que ele ganhou com folga, o da clareza na comunicação. Vamos entender o porquê. O contraste de estilo aqui era nítido. O Flávio Augusto, com uma nota 8,9, foi mestre em usar storytelling, em simplificar ideias com metáforas que prendiam a atenção. Já os trabalhadores, apesar de muito precisos, às vezes usavam uma linguagem mais técnica, um jargão profissional que tornava a comunicação um pouco menos direta. No fim, foi um grande narrador contra um painel de especialistas. Certo, então se ele comunicava com mais clareza, como foi que os trabalhadores ainda assim levaram a vitória no placar geral? A resposta está na combinação de outros fatores que fortaleceram aqueles dois pilares principais que a gente viu. Dois outros critérios fecharam a conta. Primeiro, a profundidade argumentativa. A diversidade do grupo, com professores, enfermeiros, economistas, permitiu uma análise muito mais completa da realidade, em contraste com o foco único no mundo dos negócios. E segundo, a responsividade. Quando surgiu um ponto, sempre tinha um especialista do grupo, um economista, por exemplo, para responder com conhecimento de causa, criando uma defesa muito sólida e adaptável. No final das contas, o que fica de reflexão sobre tudo isso? Esse debate sugere que, por mais poderosa que seja uma história bem contada, uma verdade que se baseia em dados e se conecta pela empatia pode acabar sendo muito mais convincente. E isso deixa uma pergunta no ar. No fim, o que é mais persuasivo? A verdade que vem dos dados ou a clareza de uma boa história?